Continuação da leitura do livro Novas Formas de Amar, da Regina Navarro Lins, capítulo 3, Outros Caminhos do Amor. Ninguém duvida que desde a década de 1960, com o surgimento de métodos contraceptivos eficazes, as mudanças foram muitas no que se diz respeito a amor, casamento e sexo. Valores aceitos durante milênios como verdades absolutas estão sendo questionados, pois não oferecem mais respostas satisfatórias. Por serem tão profundas, essas mudanças só vão ser percebidas com clareza quando todo esse processo estiver concluído. E pode ser que demore algumas décadas ainda. Entretanto, não significa que qualquer pessoa não possa usufruir desde já das vantagens de viver fora dos modelos impostos. Só é necessário coragem para experimentar o novo, o que muita gente não ousa por medo. Fica mais fácil se agarrar aos padrões de comportamento conhecidos, apesar de todas as frustrações. Esther Perel aponta que, para a maioria das pessoas, a menção a relações sexualmente abertas faz acender o sinal vermelho. Poucos assuntos ligados ao compromisso do amor evocam uma reação tão visceral. E se ela se apaixonar por ele? E se ele nunca mais voltar? A ideia de amar uma pessoa e fazer sexo impunemente com outra a assusta. Tememos que a transgressão de um limite acarrete a violação potencial de todos os limites. Contra essa decadência, a única barricada é formar um casal. Isso nos protege de nossos impulsos. É nossa melhor defesa contra a animalidade desenfreada. Mas afinal, que mudanças tão profundas são essas? A mulher ser capaz de dividir o poder econômico com o homem e ter filhos se quiser, e quando quiser, é uma transformação radical, que comanda todas as outras subsequentes. Porém, a modificação da maneira de pensar não atinge a todas as pessoas ao mesmo tempo. E é por isso que encontramos anseios e comportamentos tão diversos no mesmo grupo social. Ainda existem pessoas insistindo em acreditar em equívocos que limitam a própria vida. Como são muitos, posso citar alguns que me ocorrem de imediato, e você pode pensar em outros além destes. Vamos lá. Só é possível a realização afetiva no casamento. Ninguém pode ser feliz sem um par amoroso. Não é possível amar mais que uma pessoa ao mesmo tempo. Quem ama não sente desejo por mais ninguém. O amor materno é da natureza da mulher e toda mulher deseja ter um filho. O pai não tem condições de criar um filho tão bem quanto a mãe. A iniciativa da proposta sexual cabe naturalmente ao homem. O amor romântico é o único amor verdadeiro. No sexo, o homem é por natureza ativo e a mulher passiva. No casamento, é importante ceder sempre para viver bem. Esta lista pode se estender por muitas páginas. Isso tudo e muito mais não foi ensinado desde cedo, nos foi ensinado desde cedo. Quem acredita nisso sofre, abre mão das próprias singularidades e nunca se arrisca a novas experiências. Mas, felizmente, cada vez é maior o número de pessoas que duvidam dessas afirmações. O desejo crescente que se observa em homens e mulheres de não participar de relações amorosas tradicionais é provavelmente consequência da diminuição do ideal de fusão com uma única pessoa, característica do amor romântico. Vida a dois fora da curva. Todos andam sempre numa mesma linha reta. Você não quer sair dessa? É um dia tão perfeito? É um dia tão perfeito. Strawberry Swing, música do Coldplay. Encontros esporádicos. George era uma garota de 19 anos, com pai escocês e mãe francesa, que mais uma vez foi passar as férias numa cidade pesqueira da Escócia, onde seu pai tinha uma fazenda. Aproximou-se então de um pescador, Gavin. Eles se apaixonaram e viveram uma história de amor nada convencional. George e a família moravam em Paris. Ela foi criada num ambiente sofisticado, aspirava estudar na Sorbonne e tornar-se uma intelectual francesa.
Gavin não era mais do que um pescador, dono de um grande barco. O primeiro encontro entre eles se deu numa festa escocesa, com música e dança. Depois que cruzaram olhares, acabaram escapando na moto de Gavin até uma encosta agreste onde ela o convidou para nadar. George se despiu e entrou no mar, e logo depois ele fez o mesmo. Praticamente não se tocaram, mas, passados alguns meses, quando Gavin já era noivo de outra moça da sua cidade, George voltou à Escócia e eles tiveram uma tórrida primeira relação sexual. Ela voltou a Paris e meses depois foi surpreendida pela visita de Gavin. Passaram 3 dias maravilhosos com muito sexo e alguns passeios por Paris, que ele não conhecia ainda. Na despedida, Gavin lhe fez uma declaração de amor. Terminaria o noivado porque desejava ficar com ela, ser seu marido. George repeliu a ideia. Talvez no início corra tudo bem, mas depois seremos infelizes, argumentou a jovem, deixando clara a diferença cultural entre os dois. Eu vou aprender poesia e estudar, contra-argumentou Gavin. Eu não quero ser esposa de um pescador da Escócia, rebateu George. Eu amo você, mas eu não quero deixar de ser pescador, disse ele, encerrando o diálogo. Afastaram-se. Gavin saiu profundamente magoado. George atingiu seu objetivo, tornou-se uma intelectual feminista militante. Também se casou e teve um filho, depois se divorciou. Voltou a se casar, dessa vez com um intelectual, mas esse novo relacionamento também terminou em divórcio. 10 anos depois, em viagem a Londres, ela reencontrou Gavin, por acaso, numa manifestação política de pescadores. Ele estava casado e era pai de 3 filhos. Acabaram em um hotel. Podemos nos ver de vez em quando, ela propôs após o sexo intenso. Ele admitiu o quanto a amava. O seu amor me transformou. Por que não estamos juntos? Foi a voz da razão que falou, não a falta de amor. Admitiu ela. Meses mais tarde, ele ligou da Escócia e ela propôs se encontrarem nas Ilhas Virgens, no Caribe. Ele não tinha como bancar a aventura. Ela assumiu os custos e eles desfrutaram de uma lua de mel. Os anos se passaram com os dois se encontrando em vários momentos. O último encontro entre George e Gavin foi no Canadá, onde ela era professora numa universidade. Gavin foi passar uns dias com ela. Ele já era um homem de meia idade. Na despedida, avisou que iria se internar para fazer exames num hospital. George chorou copiosamente, como que pressentindo o que ia acontecer. Afinal, o amor deles era intenso e profundo. Pouco depois, ela soube da morte de Gavin e foi ao velório. Ao final, a viúva entregou-lhe uma carta escrita havia muitos anos por ele e nunca enviada, que dizia: Antes de você aparecer na minha vida, eu acreditava que cada dia seria igual ao anterior, e assim eu ia continuar até morrer. Só sei que desejo estar nos seus braços de tempos em tempos, se você também quiser. O pensamento de você existir em algum lugar, e às vezes pensar em mim, me ajuda a viver. Bem, esse é o resumo da Pele do Desejo, filme do cineasta britânico Andrew Birkin, que em 1992 adaptou para o cinema o romance francês Le Vaisseau du Corps, de Benoît Groult. A atriz Greta Scacchi interpreta a franco-escocesa George McKeevan e o ator Vincent D'Onofrio encarna o pescador escocês Gavin McCall. O filme mostra com sensibilidade como o amor pode ser vivido da forma intensa e profunda, mesmo em encontros esporádicos durante vários anos. Mas não é só na literatura que podemos observar essa possibilidade. Uma vez por mês. Brenda, de 29 anos, estava separada havia um ano e tinha uma filha de 3 anos. Num sábado, uma amiga convidou para sair com ela e o namorado, que levaria um amigo para conhecê-la. Saíram os 4 procurando um bar ou restaurante, mas acabaram na casa do namorado da amiga. Minha amiga se trancou no quarto com o namorado e no início eu e Fábio ficamos na sala conversando, mas logo depois fomos para o outro quarto, transamos e conversamos a noite toda. Às 6 da manhã, saímos do apartamento e fomos procurar algum lugar para comer. A noite foi maravilhosa, tive a sensação de que o conhecia havia muitos anos. Na despedida nos trocamos telefones, um e-mail, um nosso sobrenome. Ok.
Na despedida, não trocamos telefone ou e-mail, nem nosso sobrenome. Um mês depois, ele me procurou. Começamos a sair. Soube então que ele era casado, mas nunca me importei com isso. Nossos encontros eram tão incríveis. A gente se via uma vez por mês e não nos falávamos nos intervalos. Ele ia para minha casa e dormia por lá, da mesma forma que aconteceu quando nos conhecemos. Transávamos e conversávamos a noite inteira. Eu o amava muito e me sentia profundamente amada por ele. Quando ele ia embora, eu estava plena, satisfeita, como se algo tivesse sido acrescentado à minha vida. Ia para a praia encontrar os amigos e combinar o programa da noite. Namorava e transava livremente com outras pessoas. É como se Fábio ficasse guardado de uma forma muito gostosa dentro de mim. Essa relação durou 6 anos e me ensinou que o amor pode ser vivido de diversas formas diferentes. Namoro nada convencional. Carol é professora universitária, separada há muitos anos do primeiro marido. Ela me contou como é seu namoro com Fred, que muito surpreende os seus amigos. Ambos moram no Rio de Janeiro, mas só se encontram de 15 em 15 dias, e é raro se falarem nesse intervalo. Quando vocês começaram o relacionamento? Conheci Fred em 2008, exatamente na entrada dos meus 50 anos. Ele tinha 53. Estamos juntos há 9 anos. Eu vinha de 3 casamentos, de tentativas variadas de convivência. Um casamento sem filhos, um casamento com filhos e um casamento em casas separadas. Eu tinha muita certeza de que não desejava casar de novo, pois as investidas anteriores já tinham me passado atestado de incompetência para viver junto. Por quê? Eu sempre achei dificílimo manter o amor na relação cotidiana. Os desgastes das banalidades do dia a dia me distraíam completamente das coisas boas do relacionamento. E quando dava por mim, as relações estavam acomodadas e o que mais me incomodava, a mim e ao meu parceiro, era a falta de tesão. Mas o amor continuava? Sim, só virava uma relação fraterna, de muito amor, mas de amor fraterno. Mesmo morando em casas separadas, relação que foi até mais duradoura e agitada, eu percebi que eu trazia para a relação os meus vários vícios dos casamentos anteriores, sobretudo a patrulha e o certificado de propriedade. Eu era justamente essa sensação de posse que amornava a forma como eu me relacionava. Por muitos anos eu me culpei por essa dificuldade, mas hoje eu acho mesmo que cada um escolhe como quer viver uma relação amorosa. Para mim, viver grudado nunca funcionou. Sempre me considerei uma claustrofóbica afetiva, e viver sozinha não me perturba. Eu achei até que dificilmente encontraria alguém que aceitasse esse jeito meu de me relacionar. Afinal, como disse para o Fred no primeiro dia de namoro, eu não preciso de homem para nada, só para transar. Mais tarde, eu soube que essa frase o arrebatou. Risos. E Fred? Ele vinha de uma relação de mais de 20 anos. Logo que nos conhecemos, eu pensei que ele nem ia olhar para mim, uma vez que é tão comum depois de anos de casamento. A pessoa se sentir alforriada e só querer ciscar por algum tempo. Eu confesso que quando olhei para ele até pensei em ciscar estava valendo. Risadas. Mas ele tinha um grande respeito pela minha função de liderança no grupo de atividade em que nos conhecemos. E não queria mexer com aquilo que de forma leviana. Fora isso, me confidenciou depois que tinha muito medo de eu querer grudar, já que vinha sendo atacado pelas mulheres que se davam conta de que aquele moreno enxuto, bem-humorado, estabelecido na vida, estava solteiro. Somente quando ele foi transferido para Brasília, cerca de 3 meses depois da minha primeira aproximação, é que ele realmente chegou junto. A possibilidade de sumir no Planalto Central, caso eu fosse casadoira, como tantas, deve ter dado mais segurança para a investida dele. Como foi o início do namoro? Começamos um namoro sem pretensões, com maturidade ensinada pelas relações anteriores, com pavor de misturar as personalidades, com listas individuais de prioridades, com muita clareza do que não queríamos dessa vez, e, sobretudo, com muita vontade de sermos livres nesse amor. Desde sempre nos comprometemos a nos respeitar e, na medida do possível, deixar a história fluir e não mudar nada. Nunca houve o próximo passo. Futuro é hoje. Bem, vou continuar a história
deles na próxima leitura. Tchau, tchau!